Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Política Externa Brasileira. Na aula de hoje vamos dar continuidade à história da política externa brasileira. Então, por favor, me acompanhem aqui ao material. Hoje nós vamos abordar dois grandes temas. Então, o primeiro grande tema que abordaremos é o regime militar, como a política externa brasileira se desenvolveu durante o regime militar, então de 1964 até 1985. Vamos entender o contexto da política externa, vamos entender os principais conceitos desenvolvidos nesse período e as principais ações da política externa. Depois, nós vamos para o nosso segundo grande tema, que é a política externa do Fernando Henrique Cardoso, então de 1994 até 2002. Vamos entender o contexto que se insere, então o que aconteceu entre a ditadura até o governo do Fernando Henrique. Depois a gente vai trabalhar os principais conceitos da política externa do Fernando Henrique Cardoso e, por fim, vamos pensar juntos nas principais ações da política externa brasileira. Esses são os dois grandes temas das nossas aulas. A gente vai então desenvolver a política externa brasileira de todo esse período temporal, iniciando com o governo do regime militar e indo até 2002. Política externa brasileira. Como a gente já conversou nas aulas anteriores, a política externa ela tem sempre uma constante e alguns momentos de mudança. Como ela é feita de maneira insular no Brasil, a gente consegue trabalhar justamente com esses conceitos que permanecem ao longo da história brasileira e com os conceitos que vão se alterando ao longo dos períodos. Então, eu peço que me acompanhem até o material. A gente vai trabalhar aqui juntos o período do governo do regime militar. Mas para que a gente consiga entender o regime militar, a política externa do regime militar, a gente precisa trabalhar o contexto. Então, como que ele se insere? De 1946 até 1950, então depois da saída do Getúlio Vargas, o que a gente vê é o período do governo Dutra. E também o período da Guerra Fria, é importante a gente lembrar. Como a gente conversou na aula, na segunda aula, a gente precisa trabalhar o tabuleiro doméstico e o tabuleiro externo. Quando a gente trabalha o tabuleiro doméstico, então a gente está trabalhando o período do governo Dutra, e quando a gente está trabalhando o tabuleiro externo, estamos falando do momento da Guerra Fria. A gente permanece então com o insulamento do Itamaraty, a política externa ainda é elaborada de uma maneira muito peculiar, única e sozinha dentro da política brasileira. A gente vai continuar durante o governo Dutra com o americanismo, então o nosso alinhamento com os norte-americanos persegue durante esse momento e vamos nos posicionar frente aos nossos vizinhos. A gente trabalhou isso na aula passada, o final do governo do Getúlio Vargas vai trazer justamente isso, essa possibilidade da gente ser um destaque dentro da América Latina. E também a gente precisa lembrar do liberalismo econômico. O momento da Guerra Fria traz justamente à tona esse grande momento da economia mundial, que é a possibilidade do liberalismo econômico. Esse é o contexto do governo Dutra. E aí a gente segue, o governo Dutra vai até 1950 e a gente depois vai retornar ao governo Vargas, ok? E aí, de 1951 até 1954. O Vargas, ele vai manter, como ele já tinha iniciado no governo dele, como também já era a lógica do governo do Barão do Rio Branco, que é o americanismo, né? Mas agora a gente vai ver e vai trabalhar com alguns novos pontos. Então, a gente vai falar agora de nacional-desenvolvimentismo, e vamos falar também de barganha nacionalista, autonomia. Então vamos trabalhar aqui juntos o que a gente está tentando falar quando a gente fala de nacional-desenvolvimentismo e quando a gente fala de barganha nacionalista. Quando eu estou falando de nacional-desenvolvimentismo, a gente está falando daquele anseio da substituição da importação. Então, para que a gente comece a produzir no Brasil o produto finalizado, o produto industrializado, que a gente não mais trabalhe só com agricultura, né, com a exportação do produto primário.
O que a gente percebe aqui? Que o nacional-desenvolvimentismo é justamente um momento de trabalhar com o desenvolvimento dessa indústria nacional. E o que se busca aqui? Ok, talvez a gente não consiga trabalhar com o produto acabado, é essa a ideia nesse momento. A gente ainda não consegue produzir o produto acabado, mas que a gente comece a desenvolver a indústria nacional. Então, enquanto a gente não consegue trabalhar com a ideia da transferência, da importação e exportação, que a gente trabalhe justamente o desenvolvimento nacional. E aqui, quando a gente fala de barganha nacionalista, a gente está se referindo justamente ao governo norte-americano. O que acontece? Quando a gente vive a Guerra Fria, o governo norte-americano vai focar todos os seus esforços no liberalismo, né? no liberalismo econômico. E ele vai focar os seus esforços em conseguir alastrar o capitalismo. Né? Eles começam a trabalhar o que a gente chama de American Way of Life, então o estilo de vida americano, e é quando os países começam a perceber essa possibilidade de estilo de vida americano, eles vão alastrar isso pelo mundo, concorrendo com o posicionamento soviético, socialista. Né? Então os norte-americanos, o que eles estão preocupados? Eles estão preocupados em conseguir disseminar o seu modo de vida, a sua economia, a sua plataforma econômica, que é o liberalismo, enquanto os soviéticos estão preocupados em alastrar o socialismo. E os americanos, dentro dessa lógica, começam a competir com os soviéticos. Pensando nisso, o foco do governo norte-americano agora é outro. Então, ele não mais dá tanta atenção à América Latina. Então, a barganha nacionalista que o Vargas tinha lá em 1930, ele já não vê mais. A gente não passa mais por um momento de aumento norte-americano, de crescimento, expansão norte-americana no continente latino-americano. Os americanos estão com uma situação tranquila aqui. Então, a gente não consegue mais trabalhar com essa barganha. Os norte-americanos, quando falam de América Latina, eles estão preocupados principalmente com a região de Cuba, por exemplo, que é onde o socialismo vai concorrer com eles. Então, o governo Vargas, e aí esse é um dos motivos do Vargas se mostrar tão instável nesse momento, é justamente isso. O padrão que ele estava acostumado, que era um alinhamento norte-americano, ele já não consegue mais viver nessa era. Ele já não tem mais esse apoio norte-americano, ele vai ver que ele quer uma autonomia no cenário internacional e que o vínculo que ele mesmo criou anteriormente com os norte-americanos o impede de ter essa autonomia. Esse contexto de Guerra Fria é um contexto muito peculiar e o Vargas não vai saber lidar com esse momento. A política externa fica muito instável e ele tenta trabalhar esses conceitos, essas ideias, mas ele não consegue de uma maneira completa. E aí vamos ao material para que a gente possa conversar sobre o próximo governo, como é que ficou essa situação depois que o Vargas fez isso, depois dessa instabilidade do Vargas. E aí a gente está falando do governo do Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 até 1960. Nesse momento, o que o Juscelino Kubitschek vai fazer? Ele vai tentar trabalhar justamente a Operação Pan-Americana. Aqui a gente está falando de um movimento de valorização do próprio continente, um movimento de liderança da América Latina, uma tentativa de liderança com a América Latina. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse momento, a criação do BID, o Banco que é de Desenvolvimento da Região. É justamente nesse momento. E aí, o governo do Juscelino, ele vai apresentar para a gente um conceito importantíssimo para a política externa, que é o conceito de alinhamento norte-sul. Então, o que a gente viu até agora? Quando a gente estava falando lá da Primeira República, a gente vinha o alinhamento com a Europa. Quando a gente falou do governo Vargas, a gente vinha acompanhando um alinhamento norte-americano, um alinhamento americanista. Quando a gente chega aqui no Juscelino, o que acontece é um alinhamento do que a gente chama de norte-sul, que é uma variação das possibilidades econômicas. Então, a gente não mais vai se alinhar só à opinião norte-americana.
A gente vai se alinhar ao posicionamento dos países do norte, ou seja, dos países desenvolvidos. A gente diversifica a nossa parceria. Essa é a nossa grande tentativa desse momento. Então, que a gente consiga outros aliados, que não só os norte-americanos. Que a gente consiga, por exemplo, nos aliar aos Estados Unidos, mas também a todo o continente europeu desenvolvido. Para que a nossa economia não fique dependente de um só país e que a gente não viva as mesmas crises econômicas que a gente viveu lá, por exemplo, em 1930. Que a nossa economia consiga correr, em certa medida, sozinha, então a gente diversifica a nossa parceria. É o primeiro momento também que a gente consegue perceber esse alinhamento norte-sul. Então, primeiro vimos o alinhamento com a Europa, depois a gente viu o americanista e agora a gente consegue observar o alinhamento norte-sul. E aí vamos ao material para que a gente consiga entender como é que vai desenvolvendo essa ideia. Depois do Juscelino, a gente vê o governo do Jânio Quadros e depois seguido do João Goulart, que vai até 1964. O que acontece nesse momento? A gente percebe que a política externa ela vai ser incrementada. A gente vai trabalhar com mais conceitos do que a gente trabalhava anteriormente. Então, o primeiro grande conceito é justamente o princípio da não intervenção. Ou seja, a gente vai assumir um caráter pacifista nas relações internacionais. O que a gente fala hoje de que o Brasil não se envolve em conflitos já vem justamente desse princípio, justamente dessa época, que vai de 1960 até 1964. Então, aqui a gente já fala de não intervenção. A política externa brasileira vai ser toda formulada em cima do princípio de não intervenção. Isso que, lembrando que a gente continua falando do período de Guerra Fria, dessa possibilidade iminente de um conflito armado. Além disso, vamos trabalhar o conceito de autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo tem o seu direito de determinar como vai dar continuidade à sua política externa e também à sua política doméstica. É isso que a gente vai falar. Então é quando a gente se posiciona contra qualquer tipo de intervenção militar a qualquer país. A gente vai prezar pela autodeterminação dos povos. Então, o que a gente consegue ver? Aqui já são dois novos conceitos à política externa. Depois disso, vamos dar fidelidade. A nossa política externa vai ser altamente fiel às normas pacíficas e de controvérsias. Então, não vamos nos envolver com controvérsias no cenário internacional e vamos sempre prezar pela paz. É essa a lógica da política externa nesse momento. E a gente mantém a diversificação de parcerias, ok? A gente vai manter aqui, quando a gente fala então do alinhamento norte-sul, ok? É disso que a gente está falando aqui. Então, esses 4 anos foram só 4 anos na história brasileira, mas foram 4 importantes anos, justamente porque a gente incrementa a política externa. Então a gente continua falando de desenvolvimento, como a gente já tinha visto, a gente continua falando de alinhamento, como a gente já tinha visto também, e aí a gente só dá mais corpo falando do princípio de não intervenção, deixando muito claro a nossa fidelidade à paz. A gente daí aborda um novo conceito que é de autodeterminação dos povos, pensando justamente aqui em medidas mais pacíficas e mantemos o alinhamento, só que agora nesse momento norte e sul, para diversificação de parcerias. Então, o que o Brasil vive aqui na década de 60? O que a gente vai ver? Uma crítica nacionalista ao americanismo, ok? É isso que a gente percebe aqui. A gente vai ver um conflito entre o norte e o sul. A nossa política externa vai pensar no globalismo até a gente chegar aqui ao golpe de 64. Então vamos entender completamente como é que é esse contexto em que vai se inserir o período do regime militar. Quando a gente está falando aqui então dos anos 60, a gente entra a década de 60 justamente pensando numa crítica a esse modelo americanista, uma crítica a esse alinhamento americanista, que a gente precisa entender que a gente começa a viver um momento mais globalizado. A Guerra Fria traz também essa possibilidade de globalização, mostra para a gente um mundo de possibilidades.
Então, a gente começa a criticar um posicionamento apenas alinhado aos norte-americanos. É quase uma fidelidade cega aos norte-americanos. Então, a gente precisa, nesse momento, desenvolver outras parcerias, pensar em outras possibilidades. Então, aqui, um conflito entre o Norte e o Sul. A gente começa a olhar para a nossa própria região, a gente começa a pensar na América Latina, a gente começa a pensar em outras possibilidades de parcerias econômicas com outros países desenvolvidos que não só o país norte-americano. Né? É uma grande diversificação. Então, é um grande momento de consciência global. É isso que a gente vive na política externa brasileira até 1964. O próprio Getúlio Vargas passa por esse momento de conscientização de novas possibilidades, dessa globalização. Mas aí o que acontece? A política externa, ela acompanha o movimento da política doméstica, como a gente já viu, elas estão ligadas. E esse movimento muito inovador traz uma série de questionamentos de lideranças brasileiras, de uma elite brasileira. E é então que a gente consegue observar no ano de 1964 o que a gente chama de golpe militar. Então, os militares optam por assumir o governo do Brasil, pensando em estabelecer um momento mais tranquilo, ou a gente pode dizer que o objetivo dos militares era acabar com a instabilidade e acabar com o que eles diziam que era a possibilidade do comunismo intervir aqui no Brasil, de uma dominação do comunismo no Brasil. Então, a ideia aqui dos militares era justamente acabar com essa, no cenário doméstico, instabilidade e cenário externo, a possibilidade do comunismo. Então, eles vão intervir, vão ao governo, vão subir ao governo e vão pensar, então, e vão arquitetar e vão liderar o Brasil de 1964 até 1985. É esse o grande contexto que o governo do regime militar vai se inserir. Então, eu peço que me acompanhem até o material para que a gente agora comece a falar especificamente do governo militar, ok? Então, o que a gente vai pensar aqui juntos? O regime militar, ela foi, quando a gente pensa na política externa, o que a gente precisa entender? Mesmo que a política externa, como eu comentei com vocês, na história do Brasil, ela tem uma continuidade, e ela ter esse caráter insular, o que acontece é que ela é atingida durante o governo militar. Então, os militares optam por colocar militares junto aos diplomatas. Tá? É isso que eles fazem e é assim que os militares vão sim participar da elaboração da política externa. Tá? Então, ela foi sim atingida. A gente vai voltar ao paradigma americanista, então o nosso alinhamento volta aos norte-americanos. Além disso, a gente vai conseguir pensar em diplomacia e doutrina de segurança. Vamos alinhar os dois pensamentos. Então, como trabalhar diplomacia pensando em doutrina de segurança nacional. E a gente também vai continuar pensando aí, o desenvolvimento é constante, porém, nesse momento, a gente vê o desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento da segurança do país. Então, aqui, gente, a gente pode perceber o quê? A gente tem, sim, constantes, né? A política externa vai continuar com as suas constantes, como, por exemplo, desenvolvimento. Como, por exemplo, alinhamento. Mas a gente tem uma série de rupturas importantes justamente por isso aqui, pela política brasileira, a política externa brasileira ser atingida. Os militares vão junto formular a política externa brasileira. Então, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento, mas sempre falando de desenvolvimento econômico e desenvolvimento de segurança. Os dois juntos. E também vamos sempre falar, então, quando falamos de diplomacia, de doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional, ela foi formulada com base na doutrina norte-americana de segurança nacional. Tá? Então, a gente comprova aqui que a gente volta para o paradigma americanista. A nossa base, a nossa estrutura da política externa é novamente americanista. Então, vamos lá ao material. Vamos aqui dar continuidade e pensar no governo militar.
E eu vou contar para vocês que a gente pode dividir o governo militar em 2 momentos, tá? Então eu vou falar da primeira metade do governo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda metade do governo militar. Na primeira metade, nós vamos falar de Castelo Branco, depois a gente vai falar de Costa e Silva e vamos falar também, por último, do Médici. Então foram esses os 3 militares que tiveram à frente do Brasil na primeira metade e depois a gente vai para a segunda metade com Geisel e Figueiredo, ok? Então vamos pensar aqui juntos primeiro na primeira metade do Castelo Branco, de 64 até 1967. Primeira coisa que a gente consegue perceber são as relações estremecidas com os vizinhos. Depois disso, dependência do centro hegemônico, e aqui a gente está falando dos Estados Unidos de novo, e a gente consegue perceber uma política externa protegida de pressões democráticas. Vamos pensar aqui junto no tabuleiro doméstico, e o Itamaraty que vai estar justamente sujeito à ideologia. Então, eu quero que vocês pensem aqui juntos comigo, quando a gente está falando disso, do que a gente está falando. Primeiro, a relação estremecida com os vizinhos. Por conta do nosso alinhamento americanista, a gente se põe contra muitos dos governos da América Latina. Então, por exemplo, Cuba. A gente já se posiciona extremamente contra o governo cubano. A gente vai se colocar absurdamente contra a Havana e qualquer movimentação do país. Então a gente já quebra esse vínculo. Além disso, a gente também vai deixar de dar atenção ao nosso continente. Então tudo aquilo que foi conquistado durante a década de 60, o início da década de 60, final dos anos 50, foi conquistado com os vizinhos, aquela ideia que a gente trabalhou aqui juntos, de que o Brasil precisava se colocar como uma liderança no continente latino-americano, ela cai por terra. Porque os militares decidem não dar nenhum tipo de atenção ao continente latino-americano. Ok? Então, a gente vê uma relação estremecida com os nossos vizinhos, e aí, automaticamente, o que a gente percebe é uma dependência com o centro hegemônico. Então, a gente cria essa dependência aos norte-americanos. A nossa economia, quando eu falo de dependência, eu estou falando de economia. Continuamos pensando em desenvolvimento, mas o nosso desenvolvimento aqui baseado especificamente em parcerias norte-americanas. E aí, o que a gente consegue perceber? Que mesmo que isso aparentemente não seja o mesmo movimento que a gente via no período anterior, essa política externa, ela não vai sofrer a pressão dos atores do tabuleiro doméstico. Então, quando eu falo dos atores do tabuleiro doméstico, eu estou falando, por exemplo, de mídia, eu estou falando de sociedade civil, eu estou falando de partidos políticos. Como a gente vive um momento de ditadura, a gente não sofre nenhum tipo de pressão desses outros grupos, desses grupos de oposição. Não tem nenhum tipo de pressão. Então, essa política externa, ela é basicamente protegida. Ela não sofre nenhum tipo de pressão. E aí, o que a gente percebe é que o Itamaraty, ele, em certa medida, acaba sujeito à ideologia do regime militar. Ele é sujeito à ideologia militar que vigora no Brasil naquele período. É esse o contexto, é assim que se desenvolve a política externa do Castelo Branco, que é a primeira metade, que está situado na primeira metade do regime militar. Ok? E aí eu peço que vocês me acompanhem até o material, porque aí a gente vai ver o próximo presidente, que é o presidente Costa e Silva, o militar Costa e Silva, que vai ficar na frente do Brasil de 67 até 69. O que o Costa e Silva vai trabalhar aqui nesse momento? Ele vai dar uma conotação autonomista. A gente vai ver aqui juntos, pessoal, que o Costa e Silva vai tentar mudar um pouco a política externa, ele vai caminhar para uma política externa um pouco mais similar à de 60, mas aí vem o Médici e quebra essa corrente novamente, tá? Então aqui, uma conotação mais autonomista, alinhamento norte-sul, apoio aos países de terceiro mundo e uma tendência ao globalismo. Então, aqui o Costa e Silva
vai ser muito diferente do que a gente viu com o Castelo Branco, né? A política externa dele vai caminhar para um outro caminho. Então a gente vai procurar uma autonomia, a gente vai querer uma autonomia, vamos ao cenário internacional. E quando a gente fala aqui dos nossos vizinhos, uma atenção ao terceiro mundo, ela é diferente do que a gente viu anteriormente. Aqui a situação, a ideia do Costa e Silva é muito mais voltada à ajuda. Então nós temos países de terceiro mundo, são países pequenos, são países subdesenvolvidos, são países que precisam de ajuda. Então a gente pode ajudar esses pequenos países num desenvolvimento, somos todos militares, a gente preza pelo bem da humanidade, pelo bem das nações, então a gente pode sim ajudar os países de terceiro mundo. Essa é a ideia do Costa e Silva. Apesar de não ser igual às ideias anteriores de posicionamento na América Latina, ele também tem essa ideia de trabalhar com países de terceiro mundo. Então é uma autonomia da política externa, é uma possibilidade de trabalhar com países de terceiro mundo e, além disso, o que a gente consegue perceber é que ele vai diversificar as parcerias. Ele vai diversificar as parcerias. Quando ele fala de diversificação de parcerias, ele vai buscar novamente o alinhamento norte-sul. Okay? Novamente o alinhamento norte-sul. Então, para a gente manter o nosso desenvolvimento econômico, a gente não pode estar baseado só nos Estados Unidos. A gente precisa diversificar, precisa pensar em todos os países desenvolvidos. Aqui a gente continua falando de países desenvolvidos, mas a gente precisa pensar em todos eles. Então, me acompanhe até o material. Esse é o pensamento do Costa e Silva e essa tendência, então, ao globalismo justamente ao pensar no norte-sul, no alinhamento norte-sul. E é aí que a gente vai para o governo Médici. O governo Médici, ele vai retornar o pensamento, ele não vai ser a favor dessa tendência ao globalismo, ele vai, então, optar por voltar ao americanismo e ele vai trabalhar muito o milagre econômico. Okay? O milagre econômico, que é um conceito de desenvolvimento econômico brasileiro, que vai criar uma dependência. Então, aqui nesse momento, o que acontece? O governo Médici, ele vai contra o que o governo Costa e Silva tinha feito até ali, ele vai voltar o seu apoio aos Estados Unidos, vai voltar o alinhamento brasileiro aos Estados Unidos, vai basear a economia brasileira ao Estado norte-americano. E a gente está falando de um momento intenso de desenvolvimento. Os militares, eles costumavam dizer que o desenvolvimento ele tinha que vir a qualquer custo. Então, quando eles preservam essa ideia de desenvolvimento a qualquer custo, alinhado aos norte-americanos, o que a gente cria é uma situação de dependência. A gente precisa do capital externo norte-americano para conseguir desenvolver a economia brasileira. Então, a gente cria um grande vínculo de dependência com os norte-americanos. E é assim que a gente consegue perceber essa primeira metade do regime militar. Então, a gente começa com o alinhamento com os norte-americanos, o Costa e Silva tenta diversificar, mas aí vem o Médici, retorna aos americanos, intensifica o desenvolvimento, o plano de desenvolvimento, um milagre econômico, e aí a gente consegue ampliar a nossa dependência ao governo norte-americano. Essa é a primeira metade. Então agora vamos ao material para que a gente consiga entender aqui juntos como é que funcionou a segunda metade do governo, do regime militar. Ok? Então aqui, a segunda metade a gente vai falar de Geisel e vamos falar de Figueiredo. Então a gente vai de 1974 até 1985. Aqui a gente vai, os dois presidentes vão trabalhar dentro da lógica do globalismo, ok? O esgotamento, o que a gente percebe é o esgotamento desse modelo de substituição de importações que tinha sido aquele modelo implementado já lá por Vargas em 1930. E junto com ele o que a gente percebe é justamente o fim do milagre econômico. Aqui nesse momento a gente precisa lembrar de um contexto internacional muito importante. Do que eu estou falando aqui? Na década de 70, especificamente em 1972, o mundo vive o que a gente chama de primeira crise do petróleo. A crise do petróleo, ela afeta o mundo inteiro. É quando o barril de petróleo, ele sobe de preço. E ele sobe muito de preço.
Então o barril que vamos aqui estimar que custasse $40, ele sobe para $100. E aí, quando o valor sobe, isso foi uma escolha dos países produtores de petróleo, então são principalmente os países árabes. Quando eles sobem o preço do petróleo, o que acontece é que muitos países precisam se endividar para comprar o petróleo. O Brasil, por exemplo, a sua economia gira em torno do petróleo, como vocês devem saber, a economia mundial gira em torno do petróleo, tudo é feito do petróleo, né, ou praticamente tudo deriva do petróleo, e a energia também deriva do petróleo. E aí o que a gente consegue perceber? 80% do petróleo utilizado no Brasil, ele vem de fora, nessa época, 80%. Então, o Brasil precisa de muito mais dinheiro para conseguir comprar o petróleo. E daí o que acontece? A gente está vivendo justamente o momento do milagre econômico, ok? Então a gente está desenvolvendo a qualquer custo. Esse qualquer custo significa comprar um petróleo a um preço muito mais alto. E a gente está dependente dos norte-americanos. Então emprestamos ainda mais dinheiro dos Estados Unidos para conseguir comprar o petróleo e desenvolver. Então, dentro dessa lógica de dependência, a nossa dívida, ela triplica. Então, o que acontece? Nesse momento de reflexão, o governo militar, desse segundo momento, para e pensa que a gente precisa diversificar. Que ser baseado só nos Estados Unidos não vai conseguir nos levar ao desenvolvimento, que é o conceito constante. Então, a gente retorna ao globalismo. Aqui a gente vai falar então do esgotamento desse modelo de substituição. Então a gente não consegue mais trabalhar com aquela lógica de desenvolver a indústria nacional para mandar para fora o produto acabado, porque a gente não tem base industrial para isso e a gente não consegue desenvolver. Então é o fim desse momento de milagre econômico, é o fim desse modelo de desenvolvimento que os militares prezaram e tentaram desenvolver durante todo esse período. Então me acompanhe aqui ao material para a gente ver como é que fica esse período. Então vocês conseguem perceber que para a política externa a gente vive uma crise mundial econômica, mas que a política externa também vai vivenciar essa mesma crise. E aí o que a gente precisa pensar aqui? Os militares precisam pensar na superação das barreiras ideológicas. É o momento de deixar para trás alguns princípios básicos da ideologia militar e começar a pensar justamente numa autonomia que preze pelo afastamento do centro hegemônico. Então, tudo aquilo que os militares pensavam que tinha que ser feito, todo aquele alinhamento com os norte-americanos, toda aquela base de desenvolvimento da política externa, a estrutura da política externa aqui, ela precisava ser revista. Então, nesse momento de autonomia pelo afastamento do centro hegemônico, o que a gente percebe é, por exemplo, o início de negociações com a China. Inícios de negociações até mesmo com o bloco soviético. A gente precisa pensar em outras possibilidades. Então o Figueiredo, ele vai, principalmente no governo Figueiredo, a gente vai trabalhar essa diversificação de parceria econômica. Então, a gente começa a perceber novamente um momento de reflexão da política externa. A gente começa a perceber a necessidade de mudar a política externa. E aí agora a gente vai pensar em alguns fatos da política. Então, na primeira metade, o que a gente observa? Quais são os resultados dessa escolha militar? O aumento da dívida externa brasileira, né? Um grande aumento da política externa brasileira. A gente nunca viu na história uma dívida tão alta como a gente vê no período do regime militar. Além disso, a gente consegue observar a vulnerabilidade do Brasil, a economia brasileira, por ser dependente dos norte-americanos e por ter aumentado muito a dívida, ela vai se mostrar vulnerável no cenário internacional. Além disso, a gente começa a perceber políticas de promoção de exportação. Os militares já não estão mais tão preocupados com a substituição da importação, mas que o Brasil importe para tentar, em certa medida, remediar essa vulnerabilidade. E esse grande projeto de industrialização. É isso que os militares vão trabalhar dentro desse período. Essa é a primeira metade. Essa é a primeira metade. Quando eles ainda estão muito fixados
no americanismo, quando eles ainda estão alinhados aos norte-americanos e a gente está dependente dessa cultura. Então vamos lá, na segunda metade, o que a gente consegue perceber? Que a gente precisa mudar o paradigma, os militares se veem obrigados a mudar o paradigma, então a gente começa a trabalhar novamente uma aproximação com os vizinhos, a gente vai falar de diversificação dos mercados, principalmente para os produtos industrializados brasileiros, que ainda são poucos, mas a gente tenta trabalhar com essa ideia, e um dos pontos mais importantes, que é o abandono do alinhamento com os Estados Unidos. Lembrando que aqui é o alinhamento automático, né? Então é disso que a gente está falando aqui, são esses os reflexos da segunda metade do governo militar. Então o que a gente conseguiu aprender aqui juntos desse momento da política externa brasileira? Vamos pensar aqui. A primeira metade, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Foram esses os três governos. O que a gente vê é um alinhamento norte-americano, a gente vê uma dependência, a gente vê o crescimento da dívida externa brasileira e o esgotamento do modelo de desenvolvimento interno. É isso que a gente consegue observar nesse momento, essa conclusão que a gente chega. A política externa mantém poucas constantes, então a gente continua percebendo o alinhamento aí com os norte-americanos, o desenvolvimento como norteador da política externa brasileira, mas a formulação da política externa ela vai sofrer interferências, então é difícil manter todos os outros conceitos que já tinham sido desenvolvidos até agora. Então os militares vão participar da estruturação da política externa brasileira. A gente percebe isso na primeira metade, e aí vamos ao material. Aqui daí a gente percebe na segunda metade do regime militar, que então a gente está falando de Geisel e Figueiredo, que é uma tentativa de socorrer a dívida e socorrer a economia brasileira que passava por uma crise muito intensa. Então a gente consegue ver indícios de uma mudança no posicionamento, né? Aqui a gente começa a perceber que a política externa dá sinais de mudança. Os próprios militares se conscientizam da necessidade de mudança da política externa. A gente se afasta do centro hegemônico, da dependência do centro hegemônico norte-americano. Começamos a diversificar e começamos a pensar em outras estratégias de desenvolvimento, principalmente para conseguir trabalhar com essa crise econômica que assolava o Brasil nesse período. Então foi isso que a gente conseguiu perceber do regime militar, a política externa trabalhando com grandes altos e baixos e sendo desenvolvida durante esse período pelos militares. Chegamos então em 1985 dentro da história da política externa brasileira. É nesse momento que a gente vê o período de transição, a gente pode dizer que de 1985 até 1990 a gente vive um momento de transição para a redemocratização do Brasil e a gente vive o governo Sarney. Então eu peço que me acompanhe até o material, aí a gente precisa pensar como foi, então, qual é o contexto da política externa no governo Sarney. Lembrando que no regime militar, na época do regime militar, a política externa ela era baseada no desenvolvimento, né? Quando a gente percebe, quando os militares percebem que eles não conseguiram atingir esse objetivo e que, na verdade, a crise só se intensificou, a gente vê que se questiona a eficácia dos dois paradigmas. Então, tanto do globalismo como do americanismo. Durante o governo militar, eles caminharam tanto para o globalismo como para o americanismo e mesmo assim a gente viveu um grande momento de crise e a gente entra em 1985 num contexto econômico muito difícil para o Brasil. Além do Brasil viver isso, o mundo inteiro vivia uma reestruturação econômica. A gente conseguia perceber a queda do padrão ouro, a adoção de políticas protecionistas, e também a gente percebe a desaceleração do comércio mundial. Então, o que a gente consegue perceber? O Brasil vive uma crise econômica, né? A gente entra no período de redemocratização, esse período de adaptação, vivendo uma crise econômica muito grande. Ao mesmo tempo, o mundo também vive uma crise econômica.
É isso que a gente consegue perceber. A gente está falando agora, 85 até 90, a gente está falando do período final da Guerra Fria. Os norte-americanos vão sair com uma grande hegemonia mundial, mas, em compensação, a gente vê uma boa parte do mundo saindo com um bloco socialista quebrado, economicamente quebrado. Então, o contexto é de desaceleração mundial. A gente vive mais uma crise do petróleo, então a gente vive no início da década de 70, no final da década de 70, início dos anos 80, mais uma crise do petróleo. Então, países em desenvolvimento veem a sua dívida aumentar ainda mais, a gente vê a desaceleração do comércio e a gente vê os países de grandes potências mundiais, preservando e adotando uma política de proteção à sua política doméstica. É um momento de protecionismo das economias desenvolvidas. Então, o contexto mundial não é um contexto favorável, na mesma medida em que o contexto brasileiro também não é um contexto favorável. E aí, o que a gente precisa pensar? Como fica a política externa analisando esses dois tabuleiros, esses dois cenários? Então, vamos até o material para que a gente consiga conversar um pouco melhor. O que acontece aqui na região, né? O Brasil, então, vivia uma crise econômica, todos os esforços brasileiros, eles estavam concentrados justamente na política econômica doméstica, né? Os esforços do governo brasileiro eram para que a gente conseguisse estabilizar, mesmo que minimamente, a economia brasileira. Então, a política externa, nesse momento, nesses 5 anos, ela acaba, em certa medida, congelada. Okay? Então, a gente continua trabalhando dentro da lógica que a gente já tinha visto antes, ou seja, um alinhamento norte-sul, então um alinhamento com os países desenvolvidos. A gente faz a manutenção de conversas que a gente teve anteriormente, mas a gente não avança, a gente não desenvolve. A política externa, então, ela fica congelada até o início dos anos 90. E aí que a gente entra nos anos 90 com a eleição presidencial e vamos eleger o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, ele vai ficar no governo do Brasil apenas 2 anos, de 1990 até 1992. Mas, mesmo que num período curto, ele trabalha intensamente a política externa e dá uma grande mudança nesse perfil da política externa. Então, a gente está falando novamente do retorno ao paradigma americanista. A gente está falando de uma intensa liberalização econômica e a gente está falando agora de uma inserção do Brasil na economia mundial. Além disso, vamos tentar trabalhar autonomia, e aí a autonomia pela participação, que é um pouco diferente da autonomia que a gente estava pensando antes, e um afastamento do Itamaraty. O Fernando Collor de Mello vai optar pelo afastamento do Itamaraty. Então, o que a gente vai perceber? Aqui, lembrando do tabuleiro doméstico e do tabuleiro externo, a gente tem que pensar que o tabuleiro externo vivia o liberalismo. É o fim da Guerra Fria, é a hegemonia norte-americana, então a intenção e a pressão internacional é para que todos passassem ao liberalismo. E o Collor vai adotar isso, né, a liberalização econômica, vai fazer a liberalização de mercado, abertura de mercado, intensificação de importação, todos os preceitos neoliberais o Collor vai adotar. E aí então a gente volta ao nosso alinhamento com os norte-americanos. A gente vai falar de uma inserção do Brasil na economia mundial, então mesmo que a gente se alie aos norte-americanos, a gente está sim falando de uma inserção do Brasil na economia mundial, só que aí a autonomia pela participação, ou seja, é o Brasil pensar em temas e participar do desenvolvimento de temas. Nesse momento do Fernando Collor, a gente consegue perceber, por exemplo, a participação do Brasil no tema do meio ambiente. Então, a gente participa de outras discussões, é uma autonomia diferente. Não é só ir ao cenário internacional e querer as suas próprias opiniões. É participar de temas diversificados da agenda internacional. E aí, o que a gente percebe também é que ele vai optar por um afastamento do Itamaraty, ok?
um afastamento do Itamaraty. Ele vai optar por desenvolver dentro do corpo presidencial, da equipe presidencial, a política externa. Então vamos ao material para que a gente consiga entender qual é o resultado dessa postura do Collor. Como vocês devem saber, na história brasileira, a gente vai passar pelo impeachment, Collor sai do governo e é quando entra o Itamar Franco, em 1992, e aí ele tem nas mãos essa política externa redesenhada pelo Collor e vai ter que trabalhar com essas possibilidades. Já se sabia que o americanismo não era a via ideal, então voltamos ao globalismo. Se sabia que o Itamar tinha muito para organizar dentro do Brasil, mas ele não abandona a política externa, então é por isso que retornamos ao Itamaraty. Ou seja, os diplomatas estavam responsáveis pelo desenvolvimento da política externa. E aí a gente também vai falar da permanência da liberalização, a gente mantém a ideia de liberalização, mas agora com um pouco mais de cuidado, e autonomia. Como o Itamar Franco estava vinculado às questões domésticas, estava preso ao desenvolvimento doméstico, a autonomia não vai ser pela participação, ele não vai conseguir fazer uma grande participação no cenário internacional, por isso é uma autonomia de conseguir ter voz no cenário internacional, mas aí via Itamaraty. Aqui a responsabilidade é total dos diplomatas brasileiros nesse desenvolvimento. E é assim que a gente vai chegar justamente ao Fernando Henrique Cardoso, que é um momento que a gente precisa sempre ter em consideração que ele chega ao governo brasileiro com uma grande crise econômica. É uma das piores crises econômicas vistas pelo governo brasileiro. O Brasil está realmente precisando de uma reforma econômica. Mesmo assim, o Fernando Henrique, ele opta por participar e ele percebe que a política externa necessariamente precisa ser trabalhada junto com a política doméstica. O Fernando Henrique vai perceber que só vai conseguir estabelecer a economia doméstica se ele trabalhar junto à parte externa. Então, a gente vai ver um momento novo, que é a diplomacia presidencial. Tá? É a inserção internacional do Brasil via presidente. E a gente vai continuar trabalhando o liberalismo com muita cautela e com muita respeito aos mercados domésticos e vamos trabalhar a nossa credibilidade internacional. O governo Fernando Henrique, ele foi muito bem estruturado na questão da política externa e da política doméstica. Ele conseguiu entrelaçar muito bem esses dois tabuleiros para justamente sair da crise econômica e conseguir avançar. Ele sabia que para conseguir se liberar dessa crise, para estabilizar o mercado brasileiro, ele precisava do cenário internacional. E é aí que ele vai ao cenário internacional e vai praticar a diplomacia presidencial. Ou seja, não só a diplomacia é desenvolvida pelos diplomatas, o Itamaraty vai viver grandes momentos nesses 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, como também o que vai acontecer é o próprio presidente ir ao cenário internacional. Colocar a presença brasileira. Ele vai ser o negociador-chefe, como a gente comentou lá na nossa segunda aula de estratégia de política externa, eles usam justamente a estratégia do negociador-chefe. A presença do presidente para que a gente consiga desenvolver a nossa política externa. Isso foi uma grande solução e uma grande resposta para possível desenvolvimento da política externa. E a gente diversifica. A gente está falando de um momento de alinhamento norte-sul, então vamos atrás dos desenvolvidos e estamos falando do nosso próprio desenvolvimento. A gente vai sim adotar o liberalismo no Brasil, mas com cautela, não vamos fazer como no governo Collor, que faz uma abertura de mercado brusca e acaba com coloca em risco a indústria nacional. A gente faz com cautela essa abertura de mercado, preservando a indústria doméstica, pensando no nosso desenvolvimento doméstico, mas também alinhando com todos os países envolvidos. Então vamos lá ao material. Aqui a gente consegue perceber, então, que a política do FHC vai caminhar dentro desse sentido, e aí a gente vai ver o alinhamento norte-sul, a gente vai começar a falar de
cooperação internacional, vamos trabalhar com o fortalecimento de instituições internacionais e aqui a diplomacia presidencial. O que a gente está falando então? A gente volta a falar de alinhamento Norte-Sul, agora sim de maneira estruturada, então a gente procura os países desenvolvidos. O Fernando Henrique vai falar que ele precisa dos países desenvolvidos porque ele quer ser um país desenvolvido. É muito interessante essa linha de pensamento dele. Então, existe uns G8, que são as 8 maiores economias do mundo, e o objetivo do Fernando Henrique era atingir o G8, era ser uma das maiores economias do mundo. Depois disso, cooperação. Para conseguir atingir esse G8, a gente precisa cooperar. Então, vamos atrás dos países desenvolvidos, vamos nos colocar justamente dentro dessa diplomacia presidencial. O próprio presidente vai aos países desenvolvidos para conseguir essa cooperação, que vai nos levar ao nosso desenvolvimento. E além disso tudo, a gente também vai trabalhar no cenário internacional o fortalecimento de instituições internacionais. O Fernando Henrique vai dar especial atenção às organizações internacionais. E ele vai conseguir, então, mostrar que a política externa brasileira, ela é estruturada, ela pensa em novas parcerias, ela pensa em cooperação, ela vai pensar em desenvolvimento, vai pensar nas organizações internacionais. A economia doméstica começa com o Plano Real se estruturar, se estabelecer, entrar em um momento de calmaria, e isso traz para o Brasil credibilidade internacional. Então, o que a gente consegue perceber? O governo Fernando Henrique, a política externa brasileira do Fernando Henrique, traz um momento de credibilidade internacional ao Brasil. Então, me acompanhe até o material, para que a gente consiga, então, pensar e sintetizar tudo isso que a gente falou aqui com o Fernando Henrique. Então, o que a gente vai falar aqui? Por exemplo, o Mercosul, isso vocês podem acompanhar no livro base de vocês, página 117, que vai descrever o bloco. O Fernando Henrique vai trabalhar com a ideia do Mercosul. O Mercosul vai ser desenvolvido justamente durante o período do Fernando Henrique. Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança aqui, eu estou falando de ONU, ok? Então, o Brasil vai intensificar a sua participação e vai conseguir trabalhar junto com os assentos rotativos do Conselho de Segurança, ok? A gente vai participar ao todo mais de 5 vezes do Conselho de Segurança, só aqui no período do Fernando Henrique. E, além disso, a gente vai prezar pela integração regional. A gente pode trabalhar isso com o livro base, eu os convido a olharem o livro base, o capítulo 1, da página 13 até a página 24, que vai falar justamente dessa integração regional, que vai ser também trabalhada dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Intensificação da participação dos fóruns multilaterais, que aí é o que a gente já falou, de organizações internacionais, e a participação em blocos econômicos. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui com o governo Fernando Henrique? A gente vai ter uma política externa que vai ser baseada na economia. O Fernando Henrique tem a base na economia, na estruturação e na implementação de uma economia no Brasil, estabilidade econômica. Isso faz com que ele trabalhe domesticamente e internacionalmente. Vamos nos inserir no cenário internacional pensando na estruturação doméstica, atendendo a essa necessidade doméstica. O próprio presidente vai ao cenário internacional, ele mesmo vai trabalhar a diplomacia presidencial, ele quer a cooperação, ele quer atingir o G8, quer se transformar numa grande potência mundial. Então é um grande momento para a política externa brasileira. O Brasil consegue se estabilizar domesticamente, então o tabuleiro doméstico é controlado, o tabuleiro doméstico está estável. E aí a gente vai ao cenário internacional para buscar essa estabilidade e para a expansão. Nos inserimos, o próprio presidente vai como uma estratégia, cooperação, organizações internacionais, e aí a diplomacia presidencial pela alternativa de parceiros. É isso que a gente vive durante o governo do Fernando Henrique Cardoso.
Aí, se vocês quiserem, por favor, me acompanhem ao material. Esse foi o governo Fernando Henrique, foi assim que a gente consegue ver o desenvolvimento da política externa brasileira, tanto no regime militar como no governo do Fernando Henrique. E aí, a referência de apoio está aqui, com algumas referências adicionais, além do livro base. Essa foi a história da política externa brasileira até os anos 2000. É assim que a gente vê o desenvolvimento, com grandes momentos de altos e baixos, e chegamos nos anos 2000 até 2002, aí sim com uma estabilidade econômica, com a questão doméstica muito estabilizada e controlada para poder dar continuidade. A referência complementar, mas lembrando também do livro base que vai trazer as questões dos blocos econômicos trabalhadas durante o Fernando Henrique Cardoso. Então é isso, nós nos vemos na próxima aula e desejo a todos vocês bons estudos.